Que coisa horrorosa! Que bosta, hein? Olha, que Através coisa desse horrorosa, eu vou áudio parar de eu filmar, tá esboço tudo minha errado. indignação Tudo completa errado, em tudo relação a errado. esse tanque. Vamos conferir as estatísticas? Excelente. Primeiro vamos fazer o contrário. Vamos avaliar a blindagem máxima absoluta dele. Vocês já conseguem reparar nitidamente as duas cúpulas extremamente avantajadas, que estão pontos vulneráveis muito perceptíveis perante ao adversário, que vai ser praticamente muito fácil de perfurar. Além das suas duas bochechas laterais, que é muito fácil de perfurar também. Isso te impede de fazer um side scrape. Por enquanto temos 4. Além da sua lower plate inferior, que é um ponto muito escancarado. Todo mundo recorre a esse ponto geralmente. E vocês podem achar assim, é semelhante ao IS-3. Só que não, o IS-3 é muito rebaixado, é bem estreito e o inimigo tem pouca habilidade de conseguir penetrar e ter a acessibilidade para alcançar essa parte. Essa daí não, é muito grande e ela não tem um ângulo de declinação muito formidável para aturar a enxurrada de tiros que ele está disposto a levar. É bem complicado de lidar com a blindagem desse tanque. Bom, o que eu recomendo realmente é o formato estoque. Sim, é o primeiro tanque de formato estoque que é melhor. Vamos conferir as estatísticas. Tem o canhão primário, ele concede você gerenciar 2 canhões, que esse segundo é voltado para DPM, com 300 de danos, 232 de penetração. A torre dele principalmente é 250, além de ter reduzido drasticamente o alcance dos inimigos, é um mantelete completo. Nem Tier 10 tem facilidade de perfurar isso. A cúpula é ligeiramente muito minúscula, é improvável o acerto garantido na cúpula, embora ele tenha essas laterais, ainda assim permite você ficar despreocupado em relação à torre. Então a torre dele de estoque é muito melhor. Mas tem um adendo que é muito contraditório nesse tanque. Embora que ele proporciona boas estatísticas decentes, 0,33 de dispersão, a velocidade da bala muito melhor, o outro se sobressai em relação a DPM, penetração e dano. Temos 245 de penetração, 0,32 de precisão, DPM de 1812, pelo que eu me recordo, muito bom. Uma depressão de canhão de 8 graus, então esse canhão aqui é excepcional, é maravilhoso. Dentre todos os tanques, ele é um dos melhores. Entretanto, se considerar no panorama geral, ele consegue se equiparar acirradamente com o 110, que é um dos piores tanques que existe. Submetido nesse cenário, infelizmente. Evidentemente, ele se restringe com várias desvantagens. No seu rudal com essas duas cúpulas impede de fazer isso. Sidescrape ridículo com bochechas exuberantes. É melhor fazer reverse. Progressão frustrante para alcançar uma performance ridícula. Vamos dar a ele o que ele merece. Tapa na gostosa. Yes, baby. Thank you. Chegamos ao tão aclamado e esplêndido tanque AMX MLX 51, um dos melhores Tier 9, se não o melhor Tier 9. Ele apresenta estatísticas muito melhores do que esse lixo, esse estorvo de predecessor do Tier 8. Vamos conferir aqui. A torre infelizmente prevalece, ele supera e acaba tem que usufruir dessa torre logo no começo. Só que o bom é que ele só dura tipo uns 40 mil de XP, então é bem mínimo, bem superficial. Essa é uma experiência bem momentânea que você tem que se submeter a jogar com essa torre. Com as seguintes estatísticas de canhão de 11,25 de reload, 0,31 de dispersão, 8 graus de depressão, 2102 de DPM, 257 de penetração, que apresenta ótimas estatísticas. Esse daí é voltado para penetração, é praticamente similar ao canhão do AMX 40B, só que sem ser autoloader. Em comparação a esse, com 250 de penetração, 470 de dano, dispersão 0,36, pelo que eu me recordo, DPM 2080, depressão de canhão prevalece o mesmo,
E vamos conferir se tá certo. Não, 0,33 de dispersão, 2087 de DPM, 808 de bala. Pelo que eu conferi aqui, a única desvantagem em relação à penetração e velocidade de bala. O outro já supera os 1000, sabe? Ele chega ao precedente no patamar de 1000, enquanto esse daqui é 808. Então é minimamente lento. Além da sua vida de 1900, que é consideravelmente decente para o Tier 9. E sua velocidade de 40, se vocês repararem aí, ele é um tamanho muito exuberante. A proporção dele é gigantesca, então essa velocidade é muito boa. Infelizmente tem essa torre acoplada nele, que apresenta as mesmas estatísticas que o outro. Mas diferente do outro, quando você consegue progredir, ele melhora radicalmente. Bom, uma diferença discrepante de mísero 100 de HP em relação às torres, e um canhão é voltado para penetração e velocidade da bala, enquanto o outro se sobressai em relação à dispersão e dano. Bom, o canhão apresenta condições formidáveis, assim como a torre, que é literalmente a mesma e similar ao Tier 10, embora ele tenha essas duas cúpulas meio à deriva, que estão meio deslocadas na traseira, elas são razoavelmente grandes. Só que o bom é que, além de ter uma boa depressão de canhão de 8 graus, só é a cúpula da direita da esquerda que é um empecilho. É de vocês, por enquanto, de frente, que é um empecilho que é meio grandinha, mas a outra praticamente é ignorada. Já a carroceria é muito boa, é 180 inclinado, é mais blindado com E50M, com o Objet 431, concede uma vantagem de confrontar diretamente os inimigos. Contra Tier 7, eles não conseguem nem sequer perfurar a loader plate inferior. Mesmo que ele tenha essas bochechas, como o Tier 7, tudo, ó, o Tier 7 aí tem uma penetração boa de 212, mas nem mesmo essa penetração ia surtir efeito perante ao Tier 10, não, Tier 9, o AMX51, que ele fica imbatível comparado com os Tier 7. Mesmo o fator agravante em relação a essas duas cúpulas, elas são bem difíceis de atirar, devido à sua camada superficial superior, tendo 200 de blindagem, que é muito boa e ainda declinada. Então é bem provável dos inimigos perfurarem, porque o cooldown dele é excelente, é 8 graus de depressão, a torre dele é impenetrável e só a cúpula da direita, a grandona, é um empecilho, a outra não. O Sidescrape em relação ao outro é bem mais blindado. Ele tem essa chapa reforçada que é imune a balas explosivas e também é mais inclinada, 180 de blindagem é muito maior que 120, né? Convenhamos. Além da sua carroceria frontal, que é extremamente forte, muito bem inclinada. Então é um tanque muito promissor em relação ao Sidescrape. A lateral dele não é tão forte, eu confesso isso, mas ainda assim é muito boa e consegue defender a maioria dos Tier 9 e 10, executando um ótimo Sidescrape. Ambos os canhões são bem pertinentes, equiparáveis, que proporcionam uma performance muito avassaladora. Ambos são equiparáveis, um é voltado à penetração e outro ao dano. Agora eu vou argumentar e representar esse tanque, vou relatar o porquê eu considero ele um dos melhores. Ele humilha os dois pesados Tier 9 americanos, o T10 não é tão bom assim, muito blindado. O ST1 eu desconheço, mas eu acho que ele supera em relação à blindagem somente. Já o IS-32 eu realmente admito que o IS-32 é superior ao próprio 54. O Conqueror não é tão bom assim em relação à blindagem. O 1.4 é um dos piores estoques que eu já joguei na minha vida e no ápice dele não é grande coisa assim também. Malshin é horrível. E75 pode ser um adversário bem formidável, confrontar o AMX-M4, então talvez ele seja bom. O VK75-2 talvez seja bom também. O Conqueror, novamente ressaltando, eu considero melhor. Fora outros tanques como o VZ51, projetos
66 e Type 4 Heavy, certeza que esse tanque supera. Esse tanque é fenomenal, similar a um Tier 10. Ele tem ótimas estatísticas em relação a dano, penetração, velocidade, blindagem, precisão. Só tem 2 pontos fracos, tem 3, né, considerando o Warrior Point Meteor, mas todos estão condicionados a isso. Então é muito difícil de confrontar esse tanque. Com essas inúmeras estatísticas fenomenais, você pode diversificar. O único transtorno em relação a esse tanque é a torre primária, mas isso você supera. Por isso eu declaro um veredito, sem sombra de dúvidas, que ele é o melhor da linha.